que eu posso fazer, que você pode realizar. A primeira delas, Jesus disse: você pode andar sobre as águas. Certamente nenhum discípulo conseguiu andar sobre as águas, mas Pedro andou sobre as águas. É impossível um homem andar sobre as águas, mas Pedro conseguiu andar sobre as águas. Segundo, Jesus disse: você pode mover os montes. Palavra de Jesus, Marcos 11, 23. Ele disse: qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Palavra de Jesus. Ele disse que nós podemos mover os montes. Ele disse que você pode mover os montes. Jesus também disse: você pode acalmar a tempestade. Marcos capítulo 6, verso 51, diz assim: subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Se na sua casa está uma forte tempestade, Jesus disse que você pode acalmar a tempestade, você pode repreender a tempestade. Jesus disse também que você pode ressuscitar o que está morto. João capítulo 11, versículo 25. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse que nós podemos ressuscitar alguma coisa que está morta. Ele também disse que nós podemos expulsar os demônios. Marcos capítulo 16, verso 17. Ele disse que nós podemos derrubar as muralhas, expulsar Satanás, expulsar o diabo. Jesus disse que você pode operar sinais de maravilhas. João capítulo 14, versículo 12. Ele disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas. Sinais de maravilha. Alguém que não tinha um rim, você vai orar por aquela pessoa e vai nascer um rim. O cara não tinha um braço, você ora por ele e nasce um braço. Não tinha, mas passou a existir. Sinais de maravilha. Jesus disse: tudo é possível ao que crer. Marcos capítulo 9, versículo 23. Na verdade, ninguém pode funcionar além do seu sistema de crença. Ele disse: tudo é possível ao que crê. Se você crê, é possível. Jesus disse muitas vezes: a tua fé te salvou. Marcos 5,34. A mulher do fluxo de sangue. Marcos 10,52. O cego de Jericó: vai, a tua fé te salvou. Jesus fez Pedro ter uma pesca maravilhosa na hora errada. Lucas capítulo 5, versículo 1 adiante, diz que colheram uma grande quantidade de peixes e rompeu-se-lhe a rede. Jesus fez um milagre na vida de Pedro na hora errada, no momento errado, mandou ele pescar na hora errada, e o milagre aconteceu. Nenhum de nós podemos funcionar além do nosso sistema de crença, daquilo que cremos. Até mesmo os animais se submetem a isso, ao seu sistema de crença. Porque um leão acredita, ele é capaz de derrubar uma girafa que é maior do que ele 10 vezes. Porque um leão acredita, ele é capaz de derrubar um elefante que é pesado mais do que ele 20 vezes. Mas ele acredita que ele pode derrubar algo maior do que ele. É a sua crença. Foi Deus que colocou isso nele, dentro do leão. Ele acredita que pode derrubar coisas maiores que ele. É o seu sistema de crença. E ninguém pode funcionar além do seu sistema de crença, nem mesmo os animais. E é por isso que Jesus sempre estava incentivando alguém a crer nele, incentivando a fé.
Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? O Dr. Mike Murdock vai dizer uma frase que ele diz que a voz que Deus respeita é a voz da fé. Tem muita gente chorando, mas muitas vezes Deus não respeita essa voz, porque está chorando, mas não crê nele. Muitas vezes a pessoa está falido, mas essa pessoa não crê em Deus, também não chama a atenção de Deus, porque a voz que Deus respeita é a voz da fé. Esta voz Ele respeita. O que é que você está falando para o impossível que você está enfrentando hoje? Talvez hoje você esteja soterrado, falido, quebrado, desempregado, mas o que é que você está falando para isso hoje? O que você pensa a respeito de você mesmo, da sua família e da sua casa? É interessante que a Bíblia diz em Provérbios 23:7: porque como imaginou na sua alma, assim é. A Bíblia está dizendo: assim como o homem pensa, assim ele é. A verdade, o que é que nós estamos pensando? O que é que nós estamos tentando? O que é que nós estamos almejando? Porque a Bíblia diz: assim como o homem pensa, assim ele é. Da maneira que ele está pensando, as coisas vão acontecer. Quando você não tiver o que comer, você deve lembrar do que Jesus falou, Mateus 6:26. Ele diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam no celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Quando você não tiver o que vestir, lembre do que Jesus disse, Mateus 6:30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? A pergunta que eu preciso fazer é: qual a primeira coisa que eu tenho buscado na minha vida? Mateus 6:33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu busco o reino de Deus, então eu começo a dizer como vai ser o meu dia. Eu não vou ficar esperando as coisas acontecerem, eu vou tentar fazer alguma coisa acontecer. Eu não vou esperar ir para o céu para ser feliz, mas eu vou tentar ser feliz nessa terra. A minha casa não será um pedacinho do inferno, mas a minha casa pode ser um pedacinho do céu. Eu vou tentar, eu vou lutar para isso. Eu então vou falar para o meu dia, né? Eu vou ter o que comer, eu vou ter o que beber, eu vou ter o que vestir, eu vou me sustentar, eu vou começar a falar para o meu dia: Deus nesse dia vai me sustentar, Deus nesse dia vai sustentar a minha casa, Deus nesse dia vai me dar o suprimento, Deus nesse dia vai sustentar a minha família. Eu vou começar a falar para o meu dia, porque eu tenho um Jeová Jirê sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu tenho um Jeová Jirê que vai assinar as provisões na minha vida. E eu quero declarar sobre a sua casa que não vai faltar o pão sobre a sua casa, não vai faltar o pão para os seus filhos, não vai faltar o pão para a sua família, não vai faltar o pão sobre a sua vida, porque se você tem um Jeová Jirê sobre a sua vida, se você tem um Jeová Jirê sobre a sua casa, a provisão vai chegar sobre a sua casa, a provisão vai chegar para você, mesmo que você hoje esteja quebrado, falido, mas há um Jeová Jirê sobre a sua vida que não vai deixar faltar. Muitas vezes nem os discípulos entendiam a fala de Jesus. Jesus disse para o discípulo: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Os irmãos de Jesus, nenhum deles estava entre os 12, porque não acreditavam em Jesus. Por isso que nenhum deles entraram entre os 12. Jesus, em Nazaré, numa sinagoga,
Deram para ele o livro da lei, o livro, e ele abriu ali no profeta Isaías, e ele começou a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, para levar a palavra aos pobres. Depois ele fechou o livro e ele disse: hoje se cumpriu esta palavra. E alguém começou ali a murmurar. Ele não pode falar isso, porque só o Messias é que pode falar isso. Só o Messias pode dizer que cumpriu esse tempo. Ele fecha o livro ali do profeta Isaías, ele disse: hoje se cumpriu esta palavra. Então começa ali alguém a murmurar, começa alguém a duvidar dele. Ele foi expulso da sinagoga e ele teve que fugir para não ser apedrejado. Jesus, no seu primeiro milagre, foi em um casamento, dizendo que é possível no casamento ter milagres. O primeiro milagre que Jesus realizou em um casamento. O que você anda falando e com quem você anda falando pode determinar o seu futuro. Quem você escolheu para ser o seu conselheiro. E o interessante é: não tome por final o que você está vendo hoje, mas sim o que você está crendo. Você hoje pode estar vivendo uma vida solitária. Você pode hoje ser um homem sem família, mas você pode crer que você pode ter a sua família. Você hoje pode estar quebrado, falido, talvez morando de favor, mas você pode crer que você pode ter a sua casa própria. Talvez hoje você esteja andando de coisa emprestada, mas você tem que crer que você vai andar e usar aquilo que é seu. Você vai morar naquilo que é seu. Você vai andar com aquilo que é seu. Porque o tempo da prova na nossa vida tem que ser por um tempo, por um período. Então talvez o que você esteja vivendo hoje não é interessante, não é agradável, mas você tem que crer: isso vai passar, isso vai mudar. Deus vai entrar na minha vida, Deus vai entrar na minha casa, uma porta será aberta e eu vou aproveitar esta oportunidade. Você não precisa ver, você precisa crer. Jesus disse: bem-aventurados que não viram, mas creram. A Bíblia diz que a vida e a morte está na minha boca, na nossa boca. Isso quer dizer que eu posso matar a promessa de Deus na minha vida. Isso quer dizer, se eu não tiver cuidado, eu posso destruir um casamento garantido, uma promessa garantida, que o poder, Deus colocou sobre a nossa boca o poder da vida e da morte. Qual é a sua fala no dia a dia? Tem gente que diz: eu nunca vou ser abençoado. Fulano de tal tem a família abençoada, mas eu nunca vou ter. Fulano de tal tem isso, mas eu nunca vou ter. Você já está falando e determinando sobre a sua vida, talvez de promessas que Deus declarou sobre você, mas você está cancelando. Por exemplo, os 10 espias foram espiar a terra. 10 viram que a terra era boa, agradável e tinha frutos, mas não acreditaram, cancelaram a promessa. Mas 2 deles, Caleb e Josué, disseram: a terra é boa, nós vamos entrar nessa terra, lá tem homens fortes, mas Deus será conosco, nós vamos pegar a nossa promessa. Tem gente o que? Cancelando a sua promessa. Tem gente cancelando aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Tem gente dizendo: não vai dar. Não, mas enquanto você está vivo e você tem esperança, você deve lutar e vai melhorar. Talvez hoje as coisas não estão do jeito que eu quero, mas eu vou lutar e Deus vai me abençoar. Eu vou começar a profetizar coisas boas sobre a minha vida, coisas boas sobre a minha casa,
coisas boas sobre o meu trabalho, aonde eu chegar, e a bênção de Deus vai chegar sobre a minha casa. A Bíblia diz que nós devemos nos mover mesmo sem luz nenhuma. Isaías 50:10. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firmes sobre o seu Deus. Você não tem luz nenhuma, mas você continua crendo, continua olhando para cima, que vai vir resposta de Deus para a sua vida, para a sua casa. Está andando no escuro, ainda não enxergou nada, mas você está crendo. Você não precisa ver, você precisa crer. Se a promessa depender apenas de Deus, vai se cumprir, porque o guarda de Israel não dorme e não cochila. Salmo 121, verso 4 diz: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Isso quer dizer que Deus não tira um cochilo. Deus não dorme, né? Quem dorme sou eu e você. Todos nós precisamos dormir, porque senão vai ficar maluco. É a necessidade que todo ser humano tem de dormir, recarregar as baterias. Mas Deus não dorme, Deus não cochila, não tira nenhum cochilo. Porque muitas vezes quando você dorme, quando você cochila, alguém pode semear no seu campo a má semente. Quando você dorme, quando você não vigia, alguém pode plantar a semente ruim no seu campo, no seu território. Por exemplo, a semente que foi lançada do joio no meio do trigo. A Bíblia diz que o reino do céu é como um homem que semeia a boa semente no seu campo. E ele semeou a boa semente.